aquilo a gente então vai assimilando no consciente, no subconsciente, como sendo verdade, e isso começa a fazer parte então da nossa crença. Como eu disse, para algumas pessoas isso aqui funciona muito bem. Algumas pessoas parecem que têm grande dificuldade a analisar qualquer coisa. Parece que tudo quer entrar diretamente. Não tem essa peneira aqui para escolher entre o certo ou o errado. Quando a pessoa, porém, se encontra no estado alfa, essa capacidade de análise é eliminada, não existe mais. A pessoa vai ouvir a informação, vai assimilar a informação diretamente como sendo verdade, sem condições de examinar. A pessoa perde a possibilidade, a capacidade desse senso crítico. Existe agora um planejamento muito grande, exatamente com o objetivo de usar este método, chamado método alfa, a fim de destruir a vida das crianças através da educação. Um dos homens, chamado Dunphy, ele é um dos líderes da nova era, ele escreveu o seguinte: estou convencido de que a batalha para o futuro da humanidade precisa ser travada nas classes das escolas públicas, sob a direção de professores que perceberam corretamente o seu papel de agentes de proselitismo para uma nova fé. Quer dizer, as classes das escolas públicas devem ser usadas pelos professores para introduzir uma nova fé na vida, na mente das crianças. A religião para a humanidade, que reconhece e respeita aquilo que os teólogos chamam de divindade em cada ser humano. Quer dizer, eles querem convencer já as crianças de que cada pessoa é Deus. Ele continua dizendo: a sala de aula precisa se tornar numa arena de conflito entre o velho e o novo, ou na linguagem de Pierre Weil, entre a lagarta e a borboleta. O agente destruidor do cristianismo, atualmente com todo o seu mal e miséria, para a nova fé resplandecendo naquilo que ela está prometendo. Então, conforme esse Dunphy, as classes de aula, as salas de aula, deveriam ser usadas pelos professores para transformar as crianças através de uma doutrinação religiosa, abandonando o cristianismo e aceitando desta forma então a nova religião que eles estão propondo. Já no ano de 1917 foi fundado, sob o patrocínio da Fundação Rockefeller, na Universidade de Chicago, um sistema que eles chamam de sistema de educação progressiva. E os jornais de Curitiba falaram nesta semana sobre esse sistema exatamente. Eles então formaram o chamado global, ou Instituição para a Educação Global. Através disso eles querem então mudar a vida e a crença das crianças. Esse grupo, General Education Board, foi fundado ou organizado por Robert Mueller no dia 11 de julho de 1986, como continuação desse programa de educação contínua. E Robert Mueller escreveu então o seguinte: o melhor meio de atingir isto, quer dizer, a união do mundo, é mediante o ensino. Permita que eu lhe diga uma coisa: existe uma escola que educa as crianças para serem cidadãos planetários, ou cidadãos do mundo, termo que eles usam para membros desse novo governo. A
Alice Bailey, uma das grandes líderes da Lucis Trust Nova Era, ela escreveu o seguinte: o antigo precisa ser afastado para dar lugar ao novo, porque a humanidade somente poderá trilhar um novo caminho quando, por meio de um sistema educacional básico e novo, os jovens e as crianças serão educadas para uma atitude nova. Então, ela também colocou isso bem claro, que este seria o seu objetivo, uma educação completamente nova para as crianças. Eu queria sugerir às pessoas que sabem ler o idioma alemão que adquiram esse livro, Der Griff nach unseren Kindern, quer dizer, o ataque aos nossos filhos, onde uma ex-integrante do movimento Nova Era, Katrin Lederman, descreve a sua experiência e dá com detalhes sobre como está sendo usada a escola exatamente com esse objetivo de mudar a mentalidade das crianças. Alice Bailey continua dizendo sobre a educação. Professores têm levado a classe por técnicas de relaxamento a um estado alfa, fazendo com que os alunos não disponham de condições para analisarem o conteúdo de ensinamento administrado e promovendo com isso os conceitos do homem internacionalista da nova era. Então, eles planejaram e estão introduzindo isso em todas as escolas. O outro livro, chamado Der Griff, aliás, Die Zukunft kennen, apresenta um plano que foi elaborado pelo Clube de Roma. E nesse plano consta o seguinte: as doutrinas religiosas, os princípios, os postulados, as limitações no relacionamento, os tabus, as normas, os valores pertencentes à atual forma de pensar são meios completamente inúteis para enfrentar a presente situação. É necessário e urgente uma nova forma de pensar. Para salvar o homem, ele precisa ser mudado. Somente o novo humanismo pode realizar esse meio milagre e provocar um novo nascimento no seu espírito. Esse novo humanismo apropriado para esta época tecnológica precisa trazer consigo uma renovação radical e derrubar princípios e normas que até agora foram considerados intocáveis. Ele precisa favorecer o surgimento de sistemas mundiais novos no sentido espiritual, étnico, filosófico, social, político, promover motivações artísticas que possam nos trazer de volta ao equilíbrio interior, para que ganhamos tanto mais quanto esses bens nos ensinam com os nossos irmãos e irmãs e com outras formas de vida na Terra. Então, o plano deles é um novo nascimento do homem, não um nascimento no espírito, mas um nascimento nos espíritos cósmicos, envolvendo toda a vida da humanidade, tanto a sua vida espiritual, religiosa, como também todos os outros setores da humanidade precisam então ser mudados. De que forma eles fazem então essa redução do funcionamento até o nível alfa? Existem diversas técnicas para se fazer isto, técnicas de relaxamento. Há vários métodos que estão sendo usados. Um dos métodos mais usados tem sido o seguinte: eles convidam a criança a trazer para a sala de aula ou um cobertor ou um lençol, ou qualquer coisa para deitar no chão. Então toda a classe, todas as crianças se deitam no chão. Em geral, eles ligam uma música de relaxamento e a professora então dirige devagarzinho, ritmicamente, uma leitura de relaxamento, onde todo o corpo humano está sendo levado a um relaxamento total. Quando a professora percebe que a criança está nesse estado de relaxamento, o estado alfa, então ela vai começar uma leitura. E, em geral, ela não entende o conteúdo desta leitura, porque ela não sabe nada sobre Nova Era. E esse General Education Board
de propósito, não ensina aos professores o que está por trás disso, porque sabe que muitos professores iriam abandonar imediatamente essas técnicas. Então, eles só dão a seguinte informação. Dizem o seguinte: no estado normal, as crianças perdem muito tempo analisando o conteúdo. Portanto, é importante afastar essa capacidade de análise e a criança vai absorver o conteúdo diretamente e por isso ela vai aprender muito mais rapidamente sem perder tempo com a análise. E para o professor isso parece algo que justifica, porque a criança não vai gastar muito tempo, vai aprender mais rapidamente. Só que a professora não sabe onde está a isca por trás disso para aprender a criança no ocultismo. Então, quando a criança se encontra nesse estado alfa, então a professora começa com leituras. Em geral, a professora leva a criança a uma visualização. E mais tarde iremos falar sobre o que há por trás das visualizações da atualidade até no meio religioso. Então a criança é levada a uma visualização. Muitas vezes ela faz a chamada viagem da alma, ou viagem imaginária da alma, onde ela é colocada em contato com personagens de ajuda, ou personagens cósmicos. A professora diz: você então agora está voando, você está vendo as flores, as árvores, os lagos, os rios, cidade, montanhas, e agora você está se sentindo muito bem lá no cosmos. Agora você está vendo, olhe bem, você vai ver alguém que vai ser o teu personagem de ajuda. Ele vai te ajudar daqui para frente a estudar com muito maior facilidade. Então a criança visualiza alguém, certamente não são os anjos de Deus, nem o Espírito Santo, nem Deus mesmo, não há ninguém outro senão os demônios das religiões espirituais, e ela então faz contato com um desses seres. E ela então nessa visualização combina com esse personagem de ajuda que ele sempre vai estar ao seu lado quando a criança vai fazer em casa as tarefas escolares. E muitas vezes a viagem continua até a estrela de 5 pontas no reino de Shambhala, que é Lúcifer, para ela receber a luz, o raio de luz que eles chamam, ou a iluminação de Lúcifer. Eles não usam para as crianças a palavra Lúcifer, só falam sobre uma estrela espiritual de 5 pontas. Mas dentro do ensino deles isto é exatamente Lúcifer. Depois a viagem continua de volta, e antes de tirar a criança desse estado alfa para o estado beta, onde ela pode analisar novamente, o professor diz para a criança: seria melhor você não conversar com seus pais sobre este assunto, porque eles não teriam nenhuma compreensão para isto. Então a criança chega para casa, surge uma brecha entre pais e filhos, a criança não se comunica, e depois quando a criança vai estudar, ela prefere muitas vezes se trancar no quarto, ela começa a se concentrar para visualizar o seu personagem de ajuda. De repente ela vê esse personagem ao seu lado, e esse personagem ajuda ela passo a passo a fazer as tarefas escolares. Só que a criança se torna uma presa nas mãos desses demônios. O negócio funciona muito bem, mas tem consequências catastróficas. Eu consegui a muito custo uma fita onde se processa exatamente essa visualização, essa viagem. Eu não vou tocar a fita toda porque iria nos levar até hoje à tarde, porque são 2 técnicas dessa de visualização. Mas eu vou tocar uma pequena parte apenas para mostrar como eles estão fazendo exatamente esse processo de visualização. Nesse ponto que eu vou ligar,
a pessoa já se encontra em estado alfa, já iniciou a viagem, já está no cosmos, e vamos ver então de que forma então prossegue essa visualização. Sinta a grandeza cósmica, a energia cósmica em você mesmo. A energia cósmica em você mesmo. Nós vamos ver mais tarde no estudo sobre medicina holística o que vem a ser essa energia. Só quero adiantar que é a energia irradiada pelos demônios da região cósmica. Então aqui ela está convidando, sinta agora essa energia em você mesmo. Sinta-se feliz. Você está iluminado. Está completamente iluminado. Pensa então 3 vezes. Acredito, acredito. Eu sou potencialmente divino e perfeito. Lembra daquilo que nós vimos antes ali? O Dunphy dizendo que nas escolas eles querem levar as crianças a crer que cada um é Deus. E eles não dizem isso abertamente, porque sabem que a criança iria recusar isso, especialmente crianças de famílias cristãs. Então eles levam a criança ao estado alfa, em que a criança não tem condições de raciocinar. E quando eles então falam isso, fazem essa leitura, então a criança realmente passa a crer, eu sou divino. Vamos ver como continua. Repete mentalmente. Acredito, acredito. Eu sou potencialmente divino e perfeito. Acredito, acredito. Eu sou potencialmente divino e perfeito. Então a pessoa precisa repetir isso 3 vezes para isso ficar bem gravado no seu subconsciente. Eu sou divino e perfeito. Nessa paz interior está seguro para o êxito. Está em paz com você mesmo. Está tranquilo, sossegado e disposto a continuar nossa prática de visualização. Depois de ela falar sobre a divindade da pessoa, ela então destaca esse fato que você está em paz. Antes já ela fez isso 2 vezes durante essa visualização. São 2 fatos que sempre se repetem dentro dessa prática no estado alfa. Convencer a pessoa da sua divindade e convencer a pessoa de que ela está numa profunda paz. E eles conseguem realmente colocar a pessoa num estado de uma paz fora de série. Eu tenho falado com pessoas que passaram por essa prática, dizem que é algo sensacional, a pessoa se sente no céu com essa paz. Só que é uma paz falsa, é uma paz de Lúcifer e não a paz de Cristo. Não é uma paz através da cruz de Cristo, mas é uma paz através de técnicas diabólicas. Jesus falou, deixo-vos a minha paz vos dou. Depois ele disse, não vou lá dou como o mundo a dá. Quer dizer, a forma de ele dar a paz é uma. A forma que o mundo dá a paz é algo diferente. A diferença não está na forma de a pessoa sentir, porque uma pessoa que pratica desse processo sente maravilhosamente bem, mas a forma está em como a pessoa está recebendo. E o que é trágico é que igrejas evangélicas usam essas técnicas para levar a congregação a uma paz. Hoje em dia, ao invés de levar através do arrependimento, da salvação em Cristo Jesus. Vamos ver como é que continua. Visualize uma estrela de 5 pontas lá no céu. Somente uma estrela, dourada, de 5 pontas. Essa é a estrela que está iluminando a sua vida. Essa não é uma estrela física. Note, diz bem claro, né?
é essa estrela que vai, ou que está iluminando a sua vida, e não é uma estrela física. Bom, que estrela pode ser então, se não uma estrela física? Lúcifer, nenhuma outra, conforme fica claro dentro da doutrina deles. Então eles fazem essas visualizações no estado alfa e dão essas informações para a mente humana e conseguem reprogramar totalmente a mente da pessoa, não somente em escolas de crianças, mas também em firmas. Se usa isso muitas vezes hoje em dia. Quando li pela primeira vez a respeito dessa técnica que tinha sido elaborada, decidi alertar uma vez os obreiros de um congresso em Curitiba, Cristianismo Decidido, sobre o que estava chegando. Depois dessa palestra vieram 3 professores evangélicos falar comigo, dizendo que já estavam praticando isso na sala de aula e não sabiam o que estava por trás disso. Mais tarde fui em Marilândia do Sul e novamente vieram 2 professores dizendo que também estavam usando isso. Depois na Alemanha falei sobre isso numa igreja e depois do culto vieram 42 jovens falar comigo, dizendo que eles estavam sendo forçados a participar desse tipo de técnicas também. Mencionei isso numa outra igreja na Alemanha. Então veio um obreiro idoso para mim e disse: não assustem os nossos velhinhos, porque isso pode existir lá no Brasil, mas aqui na Alemanha não existe nada disso. Eu falei: eu creio que o irmão está muito mal informado sobre o que está se passando, porque estou sabendo de outras cidades que está sendo implantado aqui também. E no outro dia ele veio e disse: quando eu cheguei em casa ontem à noite, a minha filha veio e disse exatamente aquilo que o pastor Peter falou que nós estamos fazendo na escola. E ele não sabia que a sua própria filha estava sendo submetida a isso. Estive há uma semana atrás em Rio Branco, no Acre, e após um estudo sobre este assunto, veio falar comigo o tesoureiro da igreja. Ele disse que tem os seus filhos numa escola da maçonaria da cidade, e ele estava estranhando que toda sexta-feira o seu filho precisava levar ou um lençol ou um cobertor ou qualquer coisa para a sala de aula. Mas ele disse que isso é para exercício, sem explicar o que é. Mas quando chegou em casa, depois dessa informação, ele perguntou ao seu filho disse que essas práticas que eu tinha mencionado eram comuns dentro da escola da maçonaria lá em Rio Branco, no Acre. E ele imediatamente tirou seus filhos então dessa escola para não participarem mais disso. Mas isso está avançando rapidamente e atingindo escolas do mundo inteiro. No salão do congresso se encontram 30 crianças entre 7 e 13 anos, deitadas no chão, sobre tapetes, cobertores e sacos de dormir. A diretora do seminário lê para as crianças um texto que as leva ao estado alfa. Nesse estado, a professora sugestiona conteúdos didáticos sobre os animais, conteúdos que devem ficar gravados para sempre. Pensem bem, vocês podem transmitir pensamentos para os animais, eles sentirão essa energia e vocês estarão ajudando os animais a recuperar a sua saúde, colocando a criança em contato com os animais também, porque eles também são considerados como sendo Deus. Alice Bailey, que já citei diversas vezes, autora de livros da Nova Era, ela escreveu o seguinte: em primeiro lugar, precisamos aprender a lei da evolução e apontar para o resultado da mesma. Devemos esclarecer ao povo que há grandes almas existentes com a única finalidade de servir ao homem. Está se referindo aqui a esses chamados mestres cósmicos. O povo precisa chegar a ter intimidade com os seus nomes, suas qualidades, suas tarefas e seus objetivos. As pessoas precisam ficar cientes de que os grandes estão na iminência de salvar o mundo. Em segundo lugar, é necessário que os discípulos vivam com todos harmoniosamente e irradiem amor. As violentas vibrações do meio ambiente precisam ser abafadas por forte vibração contrária de amor para acalmar. Sempre precisamos lembrar que, se trabalharmos para a evolução, a divindade está do nosso lado, à nossa disposição. E ela continua dizendo, num outro trecho do livro: o uso deste método terá início aos 5 anos de idade. A inteligência investigadora, o que a criança é,
transportada sempre na busca do interior, de tal forma que o desejo exterior de respostas que poderiam ser decoradas, baseado na autoridade de pessoas mais idosas, seja suprimido. Então, eles estão colocando a pessoa diretamente em contato com esses seres cósmicos para que eles possam, então, estabelecer uma intimidade com as crianças. Um outro exemplo. Uma professora incentiva as crianças a criarem pela imaginação personagens que irão ajudá-las nas tarefas escolares. Mediante a prática em conjunto de exercícios de relaxamento e visualização, a professora proporciona aos alunos os meios para que vejam de forma bem viva personagens de ajuda. Após alguns exercícios, isso realmente funciona. O amigo imaginário criado e tornado vivo pela imaginação começa a conversar. Crianças usam esses truques sem problema e com muito sucesso. Apenas temos dificuldades com os pais e amigos. Entre eles reina o medo e insegurança perante os fatos não científicos. Então, isso o que eles fazem. Criam esses personagens de ajuda, ou os demônios, que são colocados em contato com a mente da criança, e precisam isolar os filhos dos pais, porque senão os pais vão influenciar negativamente nesse sentido de imaginação. Uma das professoras de Hannover, na Alemanha, ela escreveu recentemente o seguinte: tenho cada vez mais casos de crianças perturbadas psicologicamente, que não têm qualquer avaliação do seu procedimento, não têm autocontrole e são todas elas personalidades fragmentadas. Ela escreve aqui sobre o resultado desse método. Então ela mostra o que isso causa nas crianças. Elas ficam perturbadas psicologicamente, não têm avaliação do seu procedimento e são personalidades fragmentadas. E realmente uma pessoa levada a esse processo alfa ou de visualização, ela se torna uma pessoa que perde o senso crítico, perde a capacidade de discernimento. Isso também no meio evangélico está acontecendo, e a pessoa se torna uma pessoa sujeita a qualquer influência maligna a partir dali. Na semana passada, aliás, no início dessa semana, creio que foi publicado um artigo por essa organização que eu já citei ontem, Cooperação Global para um Mundo Melhor. Eles têm uma iniciativa chamada Mensageiros da Paz das Nações Unidas. E, entre outras coisas, consta aqui o seguinte: com a promoção do Ano Internacional da Alfabetização, 1990, e da década da Cultura e Desenvolvimento, lançadas pela ONU e coordenadas mundialmente pela Unesco, as organizações não governamentais, cerca de 1.000 oficialmente ligadas às Nações Unidas, estarão cada vez mais participando das promoções que visam a educação para a paz. Além da Brahma Kumaris, com seu livro Cooperação nas Salas de Aula, a comunidade Bahá'í do Brasil estará também lançando algumas publicações este ano, em especial um livro didático sobre educação para a paz, cooperação e resolução de conflitos. Tal livro está sendo escrito por professores da Escola das Nações de Brasília. Em breve divulgaremos então mais notícias sobre esse assunto. E sobre esse livro eles falam aqui, antes ainda, a Brahma Kumaris preparou também um livro didático muito oportuno, muito bem apresentado, com excelente impressão gráfica, e seu original em inglês intitulado Cooperation no Classroom. Um projeto para professores a ser aplicado na sala de aula para crianças de 8 a 14 anos de idade. Então, estão trabalhando a nível mundial para levar esse ensino para as escolas, e os professores precisam contar que vão se defrontar com isso muito logo. Graças a Deus que é possível alertar alguns professores que estão deixando de lado esses métodos. Tanto aqui no Brasil como na Alemanha, alguns professores, quando ficaram sabendo
o que está por trás dessa técnica do estado alfa, imediatamente disseram, nós nunca mais usaremos isso. E uma diretora da escola de Gummersbach disse, depois dessa informação, enquanto eu for diretora, ninguém mais vai trazer cobertor para a escola, porque não mais usaremos essas técnicas diabólicas. Então é necessário a gente alertar. Há pessoas que se deixam alertar, que se deixam ajudar para que isso não prossiga dentro das salas de aula. Os livros didáticos aqui no Brasil também têm trazido muita literatura ou muitas informações exatamente no contexto da nova era. Por exemplo, esse livro, As 7 Cidades do Arco-Íris, foi usado a nível nacional pelas escolas. A pessoa que não conhece nada sobre nova era pode ter achado o livro engraçado, divertido e muito útil. Mas quando a gente sabe o que está por trás disso, a gente vai perceber uma mensagem. É necessário chegar alguém de fora do nosso planeta para restabelecer as corretas relações humanas entre os povos e formar assim um governo mundial. A nossa filha leu esse livro e eu nem estava sabendo. Recentemente levei ela junto para um encontro de obreiros, onde eu iria mostrar um vídeo sobre a nova era, e depois ela chegamos em casa, ela disse, pai, aquilo que o vídeo mostrou é aquilo que aprendi na escola já. Ela foi lá e buscou o livro e me deu o livro. Quando eu li o livro, fiquei assustado. Falei, mas como é que você nunca me falou isso? Ela disse, esse livro é tão gostoso de ler, li com bastante prazer. Realmente, a literatura deles é atraente. Por exemplo, aquele livro, Gorbachev, o Anticristo, é um livro bem atraente, típico da nova era, onde eles dizem bem claro que o Anticristo não é aquele personagem maldoso, mas alguém que vai trazer conflito, mas tem a sua missão para trazer aqui sobre a terra. Nós vamos então agora fazer um intervalo, passei da hora, e eu creio que depois do intervalo nós teremos novamente tomar então tempo para perguntas, se a gente tiver perguntas para fazer. Uma pergunta é sobre o movimento vegetariano e a macrobiótica. Nós estamos vendo hoje em dia em qualquer cidade casas com produtos naturais e restaurantes vegetarianos estão surgindo por tudo que é lado. Eu pedi uma vez ao movimento Nova Era em Curitiba que me indicasse um livro onde eu pudesse ver os nomes das organizações ligadas ao movimento deles. E eu fiquei surpreso que havia só em Curitiba 3 páginas cheias com propaganda de restaurantes vegetarianos ligados a esse movimento. Por quê? Não existe nada de errado em questão a pessoa comer vegetais. Eu também gosto. Eu gosto mais do vegetal depois que a vaca já comeu e transformou num saboroso bife. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul. O churrasco gaúcho não pode ser desprezado por ninguém, não é? Mas eles fazem isso por uma questão religiosa, considerando toda a vida animal como sendo também Deus. Vamos ver o que a Bíblia nos fala a esse respeito em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versos 1 até 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então aqui ele vai tratar quais são esses ensinos de demônios. Continuando. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria ciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou
para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então a Bíblia fala aqui sobre os tempos finais, nos últimos tempos, sobre ensinos de demônios, e identifica dois desses ensinos. Proibindo o casamento, e nós já vimos ontem que Nova Era está querendo acabar com o casamento, e exigindo abstinência de alimentos. Nova Era, o grupo é vegetariano, como uma crença religiosa. Agora, se alguém aqui quer comer só vegetais por questões de saúde, não há nada de errado nisso. Mas se nós fizermos isso dentro do contexto da Nova Era, vendo nos animais também o nosso irmão mais fraco, como vamos dizer mais tarde, então sim, já há uma doutrina de demônios por trás disso. Eu tenho ultimamente evitado comprar qualquer mercadoria em casas de produtos naturais por essa questão de não dar apoio ao movimento que em si é diabólico. Não que os produtos lá sejam ruins, podem ser até muito bons, mas eu prefiro comprar esses mesmos produtos em outros mercados para não dar apoio para uma sociedade desta natureza. Nova Era ensina que o homem deve ser integrado no macrocosmos, envolvendo o seu relacionamento com os mestres cósmicos, com a Terra, que eles chamam de Mãe Gaia, ou Mãe Terra, e com o próprio eu. Salvação para a Nova Era significa estar em equilíbrio nesses três sentidos: equilíbrio cósmico, equilíbrio vegetariano com a Terra e a descoberta do eu divino dentro de si. E o movimento vegetariano tem exatamente essa finalidade de uma reconciliação do homem com a Terra, com o mundo animal e com o mundo vegetal. Então, por um lado, eles querem levar o homem ao contato com a estrela de 5 pontas, que é Lúcifer. Isso é o objetivo máximo no sentido de harmonização cósmica, e para outro lado, no sentido de uma integração total com a Terra, reconhecendo a Terra como a Mãe Gaia. Mensagem aquariana, uma das colunas que eles publicam em Curitiba, no jornal Gazeta do Povo. Um canto de amor à Terra. Então, exatamente esse sentido de uma integração, de uma reconciliação do homem também com a Terra. Uma das perguntas que tem sido feita diz respeito à questão da análise transacional e meditação transcendental. Quando cheguei ao Rio Branco, há 2 semanas, perguntei a algumas pessoas que conheciam algo sobre o movimento Nova Era. Eles disseram: não, aqui no Rio Branco, aqui não é Brasil, disseram eles. Aqui é fora do Brasil e aqui nunca se falou nada disso. Falei: então vamos dar uma volta pela cidade. Chegamos à primeira banca de jornais, cidade e esse cartaz está citado. Não esse, mas um outro igual a esse aqui. O que diz aqui? A introdução definitiva à meditação transcendental e a chave para a evolução do homem da Nova Era. Ele disse: mas eu nunca vi uma coisa dessa. E daí nós chegamos numa outra livraria cheia de livros. Nós chegamos numa livraria evangélica, onde tinha o homem e o arco-íris e a cidade de Shambhala lá em cima. Uma livraria evangélica, sendo vendido produtos da Nova Era e assim por diante. Deixe eu chamar para atenção para um fato, que talvez nem todos vão gostar, mas é necessário mencionar. Já viram alguma vez, atrás do carro, nas cores do arco-íris, Cristo é vida? É verdade que Cristo é vida? Não. Cristo é a vida, mas não é vida. Eles dizem Buda é vida,
nas cores do arco-íris. Eles dizem que mamar é vida nas cores do arco-íris. Dizem que Cristo é a vida nas cores do arco-íris. Mas Cristo não é a vida, Ele é a vida. E hoje em dia tudo está sendo colocado no conceito de relatividade. Mas não é só Ele. Não é exclusivamente Ele, mas pode ser outra coisa também. E sem a pessoa perceber, está propagando essas mensagens na nova era, colocando isso como sendo algo completamente relativo. Um dos veículos mais usados para a transmissão da nova era é a televisão. Certamente, diversas pessoas devem ter lido a revista Veja, de 4 de julho deste ano. Uma semana no vídeo, 1.145 cenas de nudez, 276 relações sexuais, 72 palavrões, 707 brigas e facadas e 1.940 tiros. Isso é o que as crianças estão assistindo pela televisão. Alvin Toffler, escrevendo sobre a transformação da sociedade, ele diz o seguinte, no livro Choque do Futuro, 328. A tarefa principal da mídia é promover uma revolução cultural internacional. A individualização da mídia e o computador que surge paralelamente mudam o nosso meio de pensar social. A conscientização do novo homem, quer dizer, o homem da nova era, debaixo de uma única direção, deve ser chamado de global. Isso significa falar em nome do mundo inteiro. Isso é visto como uma necessidade evolutiva, mais em parte para a consciência cósmica que envolve também o além. Então ele coloca aqui muito claro que a mídia é um dos veículos principais para formar um novo homem. O homem desse novo mundo, o homem cósmico, o homem para uma consciência cósmica. Eu não sou fã de Xuxa, mas eu sei que há pessoas adultas e muitas crianças que assistem os programas. Certamente já perceberam as mensagens que há por trás dos programas dela. O arco-íris, logo de manhã cedo, ali sendo mostrado com os cavalinhos dos pôneis lá em cima, e a mensagem pura da nova era. A Rede Manchete, a Rede Globo, essas emissoras estão cheias de mensagens corruptas para esse novo mundo. Destruição da família, através das novelas, levar a criança a crer que para haver uma solução para problemas grandes precisa chegar alguém com poderes sobrenaturais, colocando esse homem sobrenatural como alguém que seja muito engraçado e agradável. Quem seria esse personagem que o pessoal gosta tanto de assistir? As crianças estão vibrando quando podem assistir o programa de aula. E não sabem que esse programa foi projetado para mostrar que alguém que vem do mundo exterior é muito simpático, muito engraçado, e não há razão nenhuma para recusar essa pessoa. Esse livro que já apresentei antes, de Karen Lederman, ela está mostrando exatamente programa por programa o que está por trás disso e como